Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e que o coração esteja predisposto a escutar a palavra, o Evangelho, e que o Evangelho transforme nossa vida. Ouçamos a palavra que está em Marcos 12, de 18 a 27. Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. É assim que Jesus responde aquelas questões dos saduceus que se aproximam dele e que o questionam a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eram formados pela aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Eram intelectuais. Já os fariseus acreditavam veementemente na ressurreição. E os saduceus, querendo provar para Jesus o absurdo da ressurreição, eles apresentam um caso limite e contam esse caso. Se uma mulher desposou 7 homens, de qual ela será esposa no além? Jesus responde em 2 palavras. Primeiro, depois da morte, as pessoas serão como anjos de Deus. E quando fala anjo de Deus, é para a gente entender que serão seres espirituais, participantes da vida imortal, e que supera a necessidade de reprodução. No céu não vai ter mais reprodução. Na lei dada a Moisés, Deus se apresentou como sendo o Deus dos vivos, e aqueles que o amam não podem morrer para sempre. E Jesus, ao responder para os saduceus, oferece para nós cristãos respostas para o fundamento da nossa fé, que é a ressurreição. A vida após morte, irmãos, será uma vida transformada. É uma vida superior, é uma vida elevada, espiritual. Participaremos com nossa humanidade na eternidade. Porém, essa humanidade, ela será revestida de imortalidade, ela será uma humanidade divinizada pela graça de Deus. É como uma nova criação, inteiramente, será obra de Deus. A ressurreição não é coisa deste mundo, não é pensada como possível ou impossível com base na vida terrena. Às vezes nós imaginamos de lá como se vive aqui. A vida eterna, a ressurreição, não é continuação da vida terrena. E olha que eu repito esta ideia, ou melhor, esse argumento. A vida eterna, a ressurreição, não é continuação da vida terrena. A ressurreição é inteiramente obra, é ação de Deus. Nós não ressuscitaremos somente de alma, mas ressuscitaremos inteiramente. Isto é, a pessoa inteira. Um dia nós vamos habitar com o corpo, com a alma,
ou seja, aquilo que nós somos inteiramente. Deus nos transformará na morte. Nós passaremos por um processo totalmente novo. E as Sagradas Escrituras afirmam-nos que seremos revestidos de imortalidade com um corpo novo. Jesus foi o primogênito dentre os mortos, e o que o Pai realizou em seu Filho Jesus, realizará também em todos que crerem em Jesus, assim diz a Escritura. Deus é Deus dos vivos e não de mortos, afirma Jesus. Acaso não estáis enganados por não conhecer da Escritura e o poder de Deus? Quantas doutrinas por aí estão enganadas por não conhecer a Escritura e o poder de Deus? Quantas, às vezes até cristãos católicos que não acreditam na ressurreição, confundem a palavra reencarnação com ressurreição e acham e querem olhar para a eternidade com um olhar, achar que a eternidade é a continuação dessa vida terrena aqui. Aqui Jesus apresenta o porquê de tanta confusão a respeito da ressurreição, ou seja, desconhecimento das Sagradas Escrituras e do poder de Deus. Muitos não conhecem a palavra de Deus e não dão crédito na palavra. E por não confiar em Deus e por desconhecerem o seu poder, acabam lançando mão da fé na ressurreição e acreditando em outras ideias ou ideologias. Deus é forte e poderoso. Seu amor é mais forte que as forças da morte. Ele é o Deus da vida, e aqueles que creem nele, ele pode realizar sua promessa, ressuscitar o ser humano, ou seja, fazê-lo viver para sempre. Acreditemos na palavra e acreditemos no poder de Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de vivos e não de mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.